vou dar uma dica muito importante para você que contrata serviço de higiene ocupacional ou então para você que vende serviço de higiene ocupacional. Tem dúvida de como elaborar um escopo de contratação de serviços na área de higiene ocupacional. E eu até entendo essa dificuldade, porque para poder elaborar um escopo de higiene ocupacional tem que ter um conhecimento aplicado, um conhecimento profundo de higiene ocupacional. E por que é importante elaborar um escopo de contratação de serviços de higiene ocupacional? Se você não elaborar um escopo detalhado, você vai receber um material que você não quer. E pior ainda, a diferença de preço ela chega a ser 10 vezes mais a diferença de um trabalho de um profissional para o trabalho de um outro profissional. Então, se você quer padronizar, você precisa elaborar um escopo de contratação de serviços de higiene ocupacional. Qual que é a grande vantagem disso? Você vai padronizar, independente se quem ganhar a licitação ou a concorrência seja a empresa A, a empresa B ou a empresa C, você vai receber exatamente aquilo que está no escopo. Caso você não receba, você pode questionar o profissional quanto à entrega do serviço, ok? Primeira coisa que eu aconselho você colocar num escopo de contratação de serviços de higiene ocupacional. Você vai verificar se a empresa ou o profissional estão registrados no conselho de classe. No caso, se a empresa for de engenharia, ela tem que ter registro no CREA. Se o profissional for um engenheiro, ele tem que ter registro no CREA ativo, atual, ou se for um profissional de nível técnico, ele tem que estar devidamente registrado no Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia. Outra informação que é importante, você deve exigir o currículo profissional no escopo de contratação. Com base no currículo, você vai observar quanto tempo de experiência aquele profissional tem, quantos anos de experiência ele tem, quais os trabalhos ele já realizou. Então, dessa maneira, você consegue conhecer o profissional que está elaborando esse escopo. Outra coisa que eu recomendo você colocar, principalmente se for serviço de programas de higiene ocupacional, seja PPRA, PGR, PCMAT, o histórico da empresa. Pede para colocar o histórico da empresa na entrega do seu serviço. Outra coisa que é importante você pedir para colocar no programa de higiene ocupacional seria o fluxograma do processo de trabalho da empresa. Por que isso? Para você colocar uma exigência que os grupos de exposição sejam formados de acordo com o fluxograma do processo de produção. Outra informação que é importante é você solicitar no escopo que seja entregue o organograma da empresa também. Isso daqui tudo que eu estou informando aqui tem a ver com os dados cadastrais da empresa, que você vai pedir para informar o nome da empresa, CNPJ, grau de risco. Então, nesse momento introdutório aqui, até o organograma da empresa são dados cadastrais que você deve padronizar para a hora que você receber o documento que conste todos esses detalhes. Partindo já para a área técnica, se for um programa de prevenção de riscos ambientais, ou então um programa de gestão de riscos, ou programa de gerenciamento de riscos, é importante você definir os critérios que vai ser elaborado a análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Quais os dados você quer que contemple na APR-HO? O risco, a fonte, a trajetória, as medidas preventivas, medidas corretivas, recomendação de treinamento, se você vai querer que esteja detalhado na análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Um outro item que você deve colocar é o critério para a elaboração dos grupos de exposição similar. Qual o critério o profissional ou a empresa vai utilizar para a formação desses grupos de exposição similar? Outra coisa também que é importante você exigir no escopo de contratação é que o profissional ele faça a descrição das atividades
de cada trabalhador que compõe o grupo de exposição similar. Aí você vai verificar, pede para ele descrever todas as atividades, porque com base nessas atividades você vai correlacionar os riscos que foram identificados na análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Outra coisa que tem que estar presente também, a caracterização da exposição de cada trabalhador pertencente ao grupo de exposição similar. Se aquela exposição ela é eventual, se ela é intermitente, se ela é permanente, se ela acontece menos do que 12 vezes por ano. Então, a caracterização da exposição e qual foi o critério para ele definir o que é eventual, o que é permanente, o que é intermitente. Então, a primeira parte de um escopo de contratação de serviços de higiene ocupacional voltado para programas é isso daqui que eu informei. Dando continuidade, você pode exigir ou não, aí vai ser um critério seu, que a empresa ou profissional coloque foto do ambiente de trabalho. Essa foto para quê? Para você associar ao grupo de exposição similar que o trabalhador pertence. Outro detalhe que não é comum, mas eu recomendo profundamente que você coloque o nome dos trabalhadores em cada grupo de exposição similar. Por que isso? Isso facilita demais na hora que você for preencher o perfil profissiográfico previdenciário. Porque se o trabalhador mudou de grupo, você vai lá nas anotações gerais de desenvolvimento do programa, que é um dos últimos itens que eu vou falar, e coloca essa observação de quanto em quanto tempo o trabalhador mudou de grupo de exposição similar para depois você fazer o cronograma do PPP. Você deve solicitar também os possíveis danos à saúde, o que cada um daqueles agentes ambientais eles causam na pessoa, o que o ruído causa, o que o benzeno causa, o que o xileno causa, o que a gasolina causa. Aí vai depender de qual agente o trabalhador está exposto, ok? Outra questão, qual o banco de dados das informações você quer que conste também nesse escopo? Se vai ser as informações apenas da norma regulamentadora NR15, ou se você vai querer que contemple também os agentes químicos, físicos e biológicos que estão determinados na CGH, se você quer que considere a lista nacional de carcinogênicos humanos, ou ainda se você quer que seja considerado de maneira bem preventiva mesmo, a lista da Associação Internacional de Prevenção do Câncer, a IARC. Você deve informar também se você vai querer que seja mencionado os indicadores biológicos de exposição da CGH, ou se vai ser somente da norma regulamentadora NR7 do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Em relação aos EPIs, se você quer que a empresa identifique quais são os EPIs, qual o fator de proteção atribuído no ambiente de trabalho, depois para você fazer a interpretação de qual que é o fator de proteção requerido, o nível de redução de ruído de cada protetor auditivo também, se você quiser que a empresa ou o profissional que estiver elaborando os serviços conste isso, o numbercast de cada produto químico, quais são as restrições, as proibições, as incompatibilidades. Se você quer receber isso tudo padronizado, você descreve isso no escopo. Outra informação importante, avaliar a qualidade da ficha de informação de segurança do produto químico, conhecido como a FISPIC. Eu, por exemplo, recomendo que não se utilize FISPIC com mais de 3 anos, ou se a FISPIC tiver mais de 3 anos, que o fabricante mande um e-mail informando que aquela FISPIC encontra-se dentro do prazo dela, que ela não é uma FISPIC obsoleta, que não houve alteração na composição, na concentração do produto químico. Você tem que definir também a calibração, se você vai exigir a calibração feita pela Rede Brasileira de Calibração em metro. O prazo.
se você vai querer que a calibração seja no máximo 1 ano ou 2 anos, ou que a calibração seja feita de acordo com as recomendações do fabricante. Então você coloca isso tudo de maneira bem detalhada no escopo de contratação do serviço. O plano de ação, qual que é o modelo que você quer receber de plano de ação? Se vai ser um modelo 5W, 1H, tem vários modelos de plano de ação, então você determina como que você quer receber o plano de ação, como que vai ser o cronograma anual das atividades, como que você vai detalhar o cronograma anual das atividades. Se você vai querer uma página no final que mencione sobre anotações de desenvolvimento geral do programa, por exemplo, o programa de prevenção de riscos ambientais, ou então o programa de gestão de risco, o programa de gerenciamento de riscos, são programas que não são estáticos, são programas dinâmicos, tão dinâmicos que a ponto de, na hora que o profissional terminar de fazer o programa, pode ser que já tenha havido alguma alteração durante a elaboração do programa. Então essa parte aqui da página de anotação de desenvolvimento é uma página que você vai anotar manualmente cada mudança que houve no programa. Então se você quiser isso, você tem que colocar no escopo de contratação. Qual que é o critério estatístico que será utilizado? Gente, isso é muito importante. A grande diferença no preço, tá, é aqui. Por quê? Uma empresa que faz uma única avaliação só, não dá para concorrer com uma empresa que vai fazer 6 avaliações. Então você vai determinar qual que é o critério estatístico. Se é para fazer uma medição, se é para fazer 3, se é para fazer 6, se é para fazer 10. Então isso tem que estar padronizado, porque a grande diferença de preço está aqui. Outra coisa, você pode exigir a experiência do profissional para a contratação desse serviço, dado a complexidade do seu processo. Você pode exigir que seja um engenheiro com experiência, um técnico com experiência comprovada, um higienista ocupacional, ou que seja um higienista ocupacional certificado. Então, experiência aqui, você pode determinar isso no seu escopo de contratação. E aí, cada um desses assuntos aqui que eu vou falar agora, caberia um novo escopo de contratação. Mas eu vou falar de maneira rapidamente aqui para você ter uma ideia. Critério para avaliação de ruído. Aí você vai informar se a avaliação de ruído vai ser acompanhada, se você vai querer calibração, evidência de calibração inicial, de calibração final, quais são os parâmetros que você quer receber, dose projetada, nível de exposição normalizado, TWA, leque. Então você vai determinar o que você quer receber. O mesmo vale para calor, qual o equipamento que é para ser utilizado, qual a periodicidade de calibração desse equipamento que você vai exigir, quantos ciclos de exposição, quantos ciclos de avaliação ao calor você vai querer que seja feito. O critério para avaliação de vibração de corpo inteiro, de vibração de mãos e braços, quais as normas que deve atender, você tem que colocar isso no escopo. Em relação à iluminância também, qual o tipo de iluminancímetro ou luxímetro que você vai exigir, quantos os ambientes vão ser avaliados, se vai ter avaliação noturna, se vai ter avaliação somente diurna. Então você tem que detalhar isso. Em relação aos agentes químicos, você vai especificar a periodicidade de calibração do equipamento, evidências da realização de análise, evidência do laboratório. Então todos esses detalhes aí, caso você deseje, são importantes você colocar no escopo de contratação. Por falar em laboratório, nesse momento do escopo é que você vai definir se você quer um laboratório acreditado pela AIA ou simplesmente um laboratório acreditado na NBR 17025. Isso dá muita diferença de preço também. Então o critério você define. Tem empresas que são mais exigentes, elas querem laboratório acreditado AIA. Tem empresa que não é tão relevante essa exigência, pode ser apenas a 17025. Tem empresa que nem exige, por isso que eu estou passando esse escopo de contratação. Dando continuidade, branco de campo, isso tem a ver também
com o preço, se você vai exigir branco de campo ou não, se você vai querer que o profissional especifique qual EPI que é para utilizar, se o profissional que vai elaborar o programa ou que vai fazer as medições, que ele exija que tenha equipamento de proteção individual ou não, ok? Ele determinar. Metas e prioridades, qual foi o critério para chegar nas metas, como que foi definido as prioridades. E um outro item também, caso você deseje, é claro que isso altera no preço, é que a empresa que fez todas as medições, fez o tratamento estatístico, já preencha para você a partir do item 14 do perfil profissiográfico previdenciário. Então é uma informação importante que isso vai facilitar tanto para a segurança do trabalho quanto para o departamento pessoal recursos humanos. E por fim, que o documento ele seja assinado em todas as páginas, Eu, durante a minha carreira profissional, eu ajudei muitos profissionais a fazer um escopo detalhado. Por que eu ajudei a fazer esse escopo detalhado? Muitos profissionais não sabem contratar serviços de higiene ocupacional e isso faz com que fique fora de padronização. Por isso que a diferença de preço chegava a ser 10 vezes mais. A partir do momento que eu me disponibilizei a passar um escopo totalmente escrito para esses profissionais, eu consegui fazer com que a empresa que eu trabalho, eu como profissional, ficasse mais competitivo. Por quê? Eu ajudei a criar uma padronização do serviço. Muitas dessas empresas eu até perdi, eu não ganhei o contrato, mas ficou padronizado. Então, essa foi uma contribuição que eu consegui passar e continuo passando para várias empresas que me solicitam. É uma maneira de padronizar o serviço para não dar tanta divergência, tanta diferença na formação do preço. Se você gostou desse vídeo, se você quer continuar recebendo informações de higiene ocupacional, clica no botão que está aparecendo aí embaixo, se inscreva nos nossos canais, que constantemente eu estarei postando vídeos de higiene ocupacional.